Olá, está no ar o programa Vereador em Ação, uma oportunidade de você, friburguense, conhecer um pouco mais do trabalho do Legislativo e o que faz o seu vereador. Conosco hoje o vereador Ricardo Figueira, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos então começar a falar um pouco mais do seu trabalho aqui no ano de 2015. Uma das leis que o senhor criou e foi aprovada aqui pela Câmara, o prefeito vetou, que foi o do registro do não atendimento na saúde. Como o senhor vê essa lei hoje? Como se encontra a tramitação? Sim, acima de tudo eu gostaria também de agradecer a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. É uma oportunidade que nós temos, dentro do Poder Legislativo, de trazer a você a transparência do nosso mandato. Bom, essa pergunta foi muito boa. Uma lei desenvolvida dentro do que é constitucional e dentro da lei de transparência, É direito do cidadão brasileiro hoje ele ter informação de qualquer setor da administração pública. E nesse caso, pensando que nossa cidade ela não está trazendo um bom atendimento na área de saúde, nós pensamos e desenvolvemos essa lei baseada na Constituição e na lei de transparência. O que é isso? Trazer o direito do cidadão de exigir por escrito todas as vezes que lhe for negado o atendimento no Sistema Único de Saúde. Aí eu sempre friso, o Sistema Único de Saúde se aplica aos hospitais públicos e aos hospitais particulares. É uma abrangência muito grande, é uma lei que trouxe uma mexida em grandes interesses. Daí, acredito, a diversidade dela ter recebido essa ação de inconstitucionalidade. Nós estamos lutando muito dentro do Tribunal de Justiça. Hoje ela se encontra em julgamento, está marcado o julgamento, não temos data, mas já está chamado o pleno do Tribunal de Justiça para fazer o seu julgamento. E acredito muito que nós vamos reverter essa liminar que suspendeu a eficácia dela e ela vir trazer efeito. Por quê? Porque é uma lei que traz poder àquele que quer fazer a fiscalização. O cidadão. O cidadão. Certo. E o senhor vai continuar com esse tema e vai continuar nessa luta, certo? Sim, é uma lei inédita, é uma lei que ela pode trazer um propósito para o atendimento de saúde, não só no município de Nova Friburgo, mas ela pode trazer efeitos para todo o sistema de saúde do país. Vamos falar agora, não falando de saúde, vamos falar de economia. Em alguns discursos o senhor fala da situação econômica de Nova Friburgo, afirmando não estar tão ruim como o governo municipal diz. A que o senhor atribui isso e quais os motivos? Nós temos visto nos institucionais do Poder Executivo de que ele tomou a medida certa de contingenciamento para poder reduzir as despesas, com isso reduziu os salários, tirou salários do funcionalismo público, hora extra de quem trabalhava, em função desse contingenciamento de despesa. Não tenho nada contra, mas, na minha opinião, politicamente, ao invés de tirar do funcionalismo, poderia se cortar na gordura de outras esferas, mas a política faz quem está à frente. O que eu não concordei foi a forma como se está se falando que a cidade não está bem e que eu estou administrando no meio de uma dificuldade para trazer soluções. Então, dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu faço parte na casa, onde o presidente é o Marcelo Verli e temos um outro membro que é o professor Pierre, eu tenho estudado muito os números da cidade, todas as prestações de contas. Não é eu que estou inventando, não. Eu estou tirando todos os números da prestação de contas do Poder Executivo, da página do Tribunal de Contas. Então, o que a gente vê hoje é a seguinte situação. A cidade, ela cresceu. A nossa população, ela arregaçou a manga. Os seus empresários, os trabalhadores fizeram a sua parte. Porque se a gente pegar os números do crescimento econômico do município de Nova Friburgo, em relação à pior tragédia que aconteceu em 2011 ao nosso município, e vir toda a evolução, a gente vê exatamente isso que eu estou afirmando. Nossos empresários fizeram a sua parte, a população fez a sua parte, os trabalhadores, os sindicatos trabalharam bem, porque os salários evoluíram também. O que não fez a sua parte? O próprio governo que reclama das suas próprias contas. A principal despesa dentro do nosso município hoje se diz folha de pagamento. Com a mexida em 2014, com a mudança do regime, a mudança administrativa que o prefeito fez, readequando a sua secretaria, criando outros cargos, extinguindo, ela trouxe
para o ano de 2014, uma evolução nas despesas com salários de 21%. Então, veja bem, trabalhamos, a cidade cresceu, reconhecida pelo sistema Firjan, a segunda cidade de maior desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. Eu já tenho notícia pelo SEBRAE que Nova Friburgo está em primeiro lugar em todos os aspectos. Simplesmente eu vi um aspecto que o SEBRAE trouxe que ele é muito importante, é quanto ganha o nosso trabalhador. Né? Nosso trabalhador hoje, só 11%, segundo o estudo do SEBRAE, só 11% da população de Nova Friburgo está com um salário mínimo na mão. O demais, nós estamos entre 2 e 3, e 3 e 6 salários até 10 e acima. E se você olhar 11%, em comparação com todos os outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo está em primeiro lugar. E se você olhar, não se imaginava, né? E se você olhar o crescimento do pagamento de salário que as nossas indústrias pagam aos nossos trabalhadores em função dos outros 3, 4, 5, 6 salários, também encontramos em primeiro lugar. Então, veja bem, os números apresentados pelo governo municipal em que a cidade encontra-se em dificuldade, eu questiono. Não é por aí que a gente vai justificar uma má gestão, uma falta de planejamento, botando culpa na conta de outras pessoas que os números estão afirmando. A nossa receita líquida, que mede o desenvolvimento econômico da cidade, ela cresceu e cresceu acima da inflação. Agora, se eu não tenho gestão, se eu não tenho planejamento e faço um orçamento subestimado, aí é falta de competência administrativa para poder dizer. Não vem dizer que as coisas estão tão ruins, porque a crise, nós somos sabedores que existe. Mas a nossa cidade está se comportando bem e superando a crise. É preciso, então, muito mais conhecer os números para realmente conhecer o retrato de Nova Friburgo, né? Sim, e quando as pessoas passam para o prefeito essa situação, as pessoas que são conhecedoras de números, deveriam ter a preocupação de fazer esses estudos. Né? A União, a gente volta a falar, foi uma covardia o que o governo municipal fez com a União. Não estou aqui defendendo o governo A, B ou C, eu estou defendendo o que de realidade de recursos vieram para o município de Nova Friburgo. Tá? Se você pegar 2013, o município de Nova Friburgo teve quase 98 milhões de repasse da União. Em 2014, 101 milhões. Está reclamando agora, em 2015, que regrediu a 96. Quando estavam as facas gordas lá atrás? Por que não reclamava? Ou porque não agiu bem para transformar esse dinheiro em melhor serviço público para a nossa cidade? Como se conceber, então, uma cidade desenvolvida num ranking alto, segundo os dados apresentados, com ruas em péssimas condições, né? Aí falta o quê? Planejamento, falta gestão dentro do governo para que essas coisas aconteçam. Recursos tem. Sabe por quê? A cidade, logo no início de 2013, queria comprar um imóvel da fábrica Ipu, que tinha 15, a cidade tinha 15 milhões em caixa para poder pagar esse investimento. Eu acredito que ele não iria pegar 15 milhões do caixa e zerar só para comprar a fábrica Ipu. Eu tenho notícias, até numa entrevista que eu fiz recentemente com o ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira, ele afirmou taxativamente que quando eu entreguei a prefeitura, tinha 56 milhões em caixa o município. Então, recurso tem. O que está faltando é acertar, fazer com que a máquina do município, essas engrenagens funcionem com o que nós estamos arrecadando da nossa população, das pessoas que trabalham, das empresas que estão acreditando em Nova Friburgo. Vamos continuar acreditando. E falando em máquina, no último período, Nova Friburgo adquiriu uma usina de asfalto, foi inclusive alvo de fiscalização do senhor, da sua gestão, e tem um projeto elaborado pelo senhor em conjunto com o vereador José Rabelo para organizar melhor essa colocação do asfalto na cidade. Já foi votado? Qual é a motivação, qual é a proposta de vocês? Olha, essa lei ela é muito importante no que diz respeito a uma situação que eu julgo de ser muito importante. Nós sofremos uma tragédia climática e não podemos jogar sem nenhum estudo técnico asfalto ou modificar o ambiente sem que tenhamos um estudo técnico voltado para isso. Os anos vão se passando e aquela lembrança da tragédia está ficando no passado. Se continuar jogando asfalto como se quer fazer
com essa produção da usina. Nessa mesma proporção, dentro da nossa cidade, nós estamos rearmando novamente uma bomba relógio que pode explodir a qualquer chuva de verão. Mas aí, a gente sempre ouve dizer, os governistas, os vereadores que estão na situação, até mesmo o próprio prefeito, que a oposição só fala e nunca faz nada. Aí, eu e o Zezinho do Caminhão, não temos nenhuma vergonha de falar, olhando para as câmeras, olhando para o senhor prefeito, se porventura o senhor estiver assistindo esse programa. Nós copiamos exatamente um projeto de lei de sua autoria, enquanto deputado estadual, em que o senhor criou para o estado do Rio de Janeiro o programa estadual de pavimentação das estradas vicinais, aonde o senhor defendeu esse projeto, que eu acho ele magnífico, porque o senhor defendeu ele com uma lógica muito perfeita. Qual é a lógica? Os prefeitos, essa foi a palavra, eu estou falando aqui as palavras do então deputado estadual e hoje prefeito da cidade. Os prefeitos, quando vão ao governador, ao DR, pedir lona, pedir asfalto, eles vão e pedem e jogam em cima de estradas sem nenhuma condição, estrada cheia de poeira, lama, sem nenhuma estrutura de escoamento de água. Pega todo esse dinheiro, joga em cima dessa estrada, um pouco antes da eleição, o povo fica feliz, vota. Quando vem as chuvas, o povo volta a pisar na lama de novo. E a lama está dentro de casa. E a água dentro de casa. Esse foi o discurso do então deputado Rogério Cabral, na tribuna da Alerj, defendendo o projeto dele de pavimentação asfáltica das estradas vicinais. Eu e o vereador Zezinho, da oposição, querendo ajudá-lo, prefeito. Estamos lembrando o senhor esse projeto e está na casa. E o problema aqui, vale uma crítica, tanto ao presidente Márcio Damasio quanto ao vereador Nami Nassif, que é da Comissão de Constituição e Justiça. Quando o projeto é bom e que visa a melhoria da cidade e que o vereador vai tirar o proveito sobre isso, eles sentam em cima desse projeto e não deixam tramitar. Esse é o tipo do projeto que ajuda o prefeito, ajuda o governo e poderia já ter sido votado nessa casa. Por que que nós criamos? Nós criamos, na mesma proposição do prefeito Rogério Cabral, o plano municipal de pavimentação das estradas vicinais nossas e das ruas públicas do município de Nova Friburgo. Prefeito, com os mesmos critérios que o senhor adotou na sua lei estadual, com os mesmos critérios que o senhor fez a sua defesa da sua lei para o Estado, nós fizemos esse mesmo critério. Acrescentamos algo que acredito que possa ajudar o seu governo. Quais são? Priorizar a pavimentação naquelas ruas que já tenham a estrutura de águas pluviais, de esgotamento pronta, mas que ela visa melhorar a mobilidade urbana do município. Trazer o asfalto para dentro daquelas estradas vicinais, aonde nós temos a nossa vocação de flores, de morango, né, do ecoturismo, para poder atender essas pessoas que precisam desse trabalho, o produtor. E está lá sentado dentro esse projeto, está lá parado dentro da Comissão de Constituição e Justiça e não sobe a plenária. Estou rogando aqui ao presidente Márcio Damasio, ao vereador Nami Nassif e ao senhor prefeito, porque esse mecanismo de lei vai lhe dar grande sustentação de apoio na hora que o senhor for realizar as obras. O seu secretário de obra não vai poder pegar asfalto da sua usina e jogar em cima de qualquer estrada, se não tiver um engenheiro técnico assinando, fazendo todos os estudos. Isso é economia para a cidade e, acima de tudo, dá dignidade às pessoas que precisam do asfalto. Aí eu só falo um parênteses, você que mora no bairro Nova Suíça, está satisfeito do que foi colocado aí para os senhores? Jogar asfalto em cima de poeira, de lama, sem nenhuma estrutura de escoamento de água, de esgoto, sem nenhum saneamento básico, é jogar o nosso dinheiro fora. É fazer com que o prefeito falou na defesa da sua lei, asfalto eleitoreiro, é só uma maquiagem para que depois que passar as eleições, você volte a pisar na lama novamente. Esse é o papel do vereador, né? Fiscalizar, propor leis e ajudar principalmente também na economia do município. E algumas das suas leis, vereador, como a do turismo sexual, reforçam outras leis estaduais e federais no seu contexto.
Por exemplo, o senhor mandou fazer os próprios cartazes para divulgação. Essa atitude foi uma proposta também de trazer economia? Sim, existem diversas campanhas, né, voltadas para o turismo sexual na infância, campanhas de proteção à mulher, né, principalmente a campanha de não ter mais em nossos lares as famosas brigas, aquilo que a gente sempre falava assim, briga de marido e mulher, não se põe a colher. Põe a colher sim, a gente tem que ter a responsabilidade de botar a colher e ter essas responsabilidades destacadas e começar a orientar para que isso não aconteça mais. Então nós fizemos uma adequação da lei estadual para o município de Nova Friburgo no que diz respeito ao turismo sexual. Aí eu estou bancando, eu banquei os adesivos para colares nos lugares onde vai ter maior visitação de público. Estou bancando um comercialzinho também que vai ser vinculado nas televisões, principalmente as fechadas que dão apoio a esse tipo de trabalho, falando dessa necessidade, porque a melhor arma para se combater é a conscientização e a denúncia. Se você tem esse problema, denuncie, não deixe de falar, porque retardar um pouco uma denúncia, ou deixar de falar, ou ficar sofrendo algum preconceito, demora que o Estado, o Estado não age, pode aumentar as consequências, isso aí que chegar à morte, isso é uma coisa que a gente não deve ter. Nova Friburgo tem vocação ao turismo. Se a gente começar, antes mesmo do que possa ter, cada um fazendo a sua parte, né? Nós vamos crescer e vamos estar na frente de muitas coisas, principalmente protegendo as nossas crianças nesse sentido aí. Vamos falar agora um pouco de proteção mesmo. O senhor é muito preocupado com a questão do bem-estar animal, correto? Sim. Né? O que o senhor pode me falar que foi feito durante a sua gestão desse assunto? Eu tenho uma lei já aprovada que traz um grande benefício ao bem-estar animal. Tem diversas outras que continuam na tramitação. Eu estou preocupado, Isabel, sabe por quê? Que eu já estou entrando no meu terceiro ano do mandato. Eu 2015 será um ano decisivo, é o ano que fecha, 2016 é um ano corrido que vai ser, e eu tenho em torno de 54 projetos de leis ordinários dentro desses 3 anos já em dia, já tramitando. Muitas dessas leis já foram aprovadas, mas dessas 54 deve ter em torno de umas 20 leis em que não consigo trazer ela para votação. Mas do bem-estar animal, eu tenho uma que foi aprovada, foi aonde a gente organiza o atendimento dos pet shops. Os pet shops que fazem tosa, banho, tratamento, embelezamento do animal, ele terá, dentro desse projeto de lei, a obrigatoriedade de fazer todo esse serviço ao público, entendeu? Nada de pegar o animal, levá-lo para um canto e fazer esse tratamento. Todos os pet shops vão ter 1 ano de adequação, de tal forma as pessoas vejam todo o trabalho que está sendo realizado no tratamento do animal. A gente está fazendo isso, várias denúncias tiveram no nosso ambiente, no nosso gabinete, de pessoas que se sentiam assim, eu levei meu animalzinho para fazer uma tosa, algum banho. Veja bem, a gente tem que sempre falar assim também, olha, o vereador não está acusando ninguém de hoje, de que esteja acontecendo 100%, mas aconteceu algumas reclamações. Que o animalzinho falta triste, que o animalzinho parece que foi... A gente não quer saber se tem culpa ou se não tem. Melhor fazer isso em público, onde todo mundo está vendo, que a gente vai ver, porque a gente sabe que tanto pode ter um animalzinho arisco, mas que precisa de ter aquela proteção para ele poder fazer o atendimento nele, como também pode ter pessoas que naquele momento meio nervoso, dá um tapa no bicho, no animal, que eu acho que não é o momento correto. Então, essa lei, ela visa trazer que os pet shops que prestam serviço de banho, tosa, limpeza dos animais, que façam esse trabalho de forma pública, que seja o ambiente bem visto. Quem estiver chegando dentro do estabelecimento, veja o animal lá sendo banhado, sendo tosado, sem problema nenhum. Muito boa lei. E tem outras 3 também que estão em andamento. Uma visa a proibição de carroças no trânsito de Nova Friburgo, recebendo frete para transportar peso. Eu acho que a gente está... Isso na zona urbana do município, a zona rural não. A gente já está no pleno século XXI, sempre falando sobre as situações animal, dentro de um trânsito caótico, né, com a mobilidade. Até pela condição da rua, do calçamento, não é o calor, ideal. E o bicho puxando um peso, eu acho que não é o momento disso.
Na zona rural, eu entendo ainda que deva existir, porque existe a relação da subsistência do animal e o produtor rural. Então, nas zonas urbanas do município de Nova Friburgo, está em projeto, está em tramitação uma lei que proíbe o frete sobre tração animal nas zonas urbanas do município de Nova Friburgo. E um outro tratando a respeito da vida do animal em condomínio. Porque antes tínhamos toda a proibição, nenhum apartamento, nenhum condomínio poderia ter um animal do lar caseiro, um animal doméstico. Hoje, com as reiteradas jurisprudências, a gente tem uma população de animais muito grande convivendo dentro dos lares, dentro de apartamentos e tudo mais. E essa lei, ela traz determinadas medidas que tanto os condomínios, os condôminos, síndicos terão alguma obrigatoriedade de fazer para tratamento desses animais, tipo controle de vacinação, controle de doenças, essas coisas todas que só visam a trazer o bem-estar do animal junto com o ser humano. Ótimas propostas. Vereador, o senhor falou de 3 anos de gestão, vamos aí para o 4º ano. De modo geral, como é que o senhor faz um balanço do seu trabalho aqui na Câmara Municipal, das ações, dos destaques do vereador Ricardo Figueira? Olha, eu tenho trabalhado muito em todos os aspectos, fiscalizando, fazendo pedidos de informações, indo atrás de documentos, principalmente um trabalho de verificar o orçamento do município, fiscalizar, votamos agora recentemente, não tem, porque aqui nessa casa a gente tem que olhar para alguns vereadores e eu olho e falo com a maior tranquilidade, porque eu não faço isso, eu não pratico essa forma, todos os meus discursos são voltados sempre à realidade e eu não procuro, por ser político, nem aumentar para lá nem para cá. Aqui nessa casa tem assim, o vereador Ricardo Figueira votou contra a população de Nova Friburgo, votou contra o orçamento. Você vê, isso não é digno de um vereador falar uma situação dessa. O vereador Ricardo Figueira votou contra a lei de subvenção das entidades financeiras. Não tem. O vereador me traz um jogo de estratégia dele, do líder do governo, me traz a subvenção que sempre foi votada na última hora desse município. E subvenção votada agora só vai sair depois de março e abril. Isso é uma prática do município de Nova Friburgo. Só que ele trouxe no momento de estratégia para botar dentro daquela ordem do dia que não estava previsto. Aí a gente vai instalar a legalidade do regulamento interno. Aí vem essas piadinhas. O vereador está votando contra, o vereador não quer o bem público. Isso é importante esclarecer para a população. Para a população. Aí o vereador Ricardo Figueira, como o vereador Cristiano Guenin, nós tivemos a coragem de votar contra o orçamento de 2016. Coragem por quê? Se o bolo grande, Isabel, do orçamento cresceu em relação ao orçamento realizado de 2014 e o que vai ser realizado em 2016, 11,83%, alguma coisa cresceu, concorda comigo? Sim. O município não está em dificuldades. Agora, como votar num orçamento que prevê menos 12% de investimento numa saúde caótica? Como que eu vou olhar para a população e dizer, eu votei num orçamento em que está tirando 12% de todos os investimentos já realizados na saúde? Se o que nós já temos não está dando? Se o que a gente já tem não atende a população. Aí todo mundo fala belezinha, fala bonito, aquelas vozes macias dentro do plenário, que curte a educação, que fala bem da educação. Como explicar ao Conselho Municipal de Educação, como explicar a todos... Conselho de Cultura. Como explicar a nossa lei, que foi votada agora, que é a lei, o Plano Municipal de Educação, de que previa investimentos crescerem na ordem de 30% do orçamento do município. Se você pegar o realizado de 2014, isso eu estou falando com tranquilidade porque está lá, é a prestação de conta deles mesmo, não estou inventando nada. Você pega o realizado com a educação em 2014 e compara com o que vai realizar em 2016, só evoluiu 1,21%. Mas o bolo grande, o orçamento, cresceu 11,83%. Então, pera lá, está na hora da gente olhar para as câmaras, está na hora da gente olhar para todos os vereadores, para da mesmice. Se tem crise, reduz tudo. Se não tem crise, aumenta tudo. Aí eu te pergunto, qual foi dentro desses 3 anos que esse governo teve a coragem de trazer dentro do orçamento público um plano de desenvolvimento econômico, não para aumentar imposto, mas de intervenção, de crescimento, respeitando as nossas vocações? Nada. Qual o patrimônio que o município de Nova Friburgo tem hoje imobilizado?
Nós temos terrenos dentro do mato e escola sem nenhuma condições de atender as crianças. Nós temos terrenos cheios de coisas lá, matos ou mal ocupados, que fazem parte do patrimônio do Nova Friburgo, e o Hospital Raul Sertã na situação como ele está. Não precisamos ficar pedindo esmola de governo do Estado e União para trazer o mínimo necessário para a nossa população. Eu acho que se a gente fizer a nossa parte, fizer bem feita, naturalmente, a União e o Estado traz dinheiro para a gente. Então, foi por isso que o vereador Ricardo Figueira não votou no orçamento. Eu não posso votar num orçamento que reduz para 2016 menos 12% do que foi investido em 2014. Olhando para você, a saúde de 2014 foi boa? Nem de 2015. A de 2015 está sendo boa? A de 2016 com menos 12% não vai ser boa, então não tem como concordar com uma situação dessa. E sem nenhum projeto de alternativa, porque é muito bonito você ir na frente e falar, temos que criar, temos que fazer, mas a mesmice do governo na execução do seu orçamento só atende às suas necessidades, a população fica com o mínimo, o resto é o resto. E é com esse orçamento que nós vamos trabalhar em 2016. 2016 também será um ano eleitoral. O que nós podemos esperar do vereador Ricardo Figueira nesse ano aí? Que mensagem é essa que você pode deixar à população? 2016 eu posso deixar assim uma mensagem que vai ser um ano de muita dificuldade. Não vai ser um ano, mas como o município de Nova Friburgo, a nossa gente tem o poder de trabalhar, né? E quem trabalha ganha. Então, arregaçar a manga, vamos trabalhar. A política vai vir, cabe a vocês verificar quem de fato está trabalhando, quem está lutando. Aí a gente aguarda esse crivo popular, né, que a gente tem que respeitar muito. Tá certo, vereador. Muito obrigada. Eu te agradeço pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, não só a TV Zoom, a TV Câmara. Eu acredito que é uma oportunidade muito grande da gente poder ter um tempo mais tranquilo para poder explicar a vocês o que acontece no dia a dia. Nem sempre que aquelas vozes bonitas, eloquentes, discursam, falam a verdade. Às vezes falta um pouco com a realidade. Puxa um pouquinho para lá, puxa um pouquinho para cá. E se você acreditar, aí o problema fica mais sério. Porque a gente não tem o poder de estar lá na mesa, a gente não tem o poder, o mesmo tempo que é dado àquelas pessoas que falam na direção da mesa dos trabalhos da Câmara naquele momento. Uns, você pode ver, tem mais tempo do que os outros. Não sei porquê, mas isso acontece. Tá certo, vereador. Muito obrigada. Lembrando a você que esse programa é uma realização da TV Câmara, uma produção da TV Zoom. E esse programa e outros programas você confere através do aplicativo da TV Zoom. Eu convido a todos também a visitar o site da Câmara, câmaramf.rj.gov.br, e até um próximo programa.